O homem de virtude moral é aquele que ama a si mesmo. O homem de virtude moral é aquele que ama os outros. Ame todas as coisas que têm vida. A natureza faz os homens iguais. A educação é que os faz diferentes. Quem se contenta em ser comum não se tornará extraordinário. Aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. O silêncio é um amigo que nunca trai. O homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. O homem que comete um erro e não o corrige, comete outro erro maior. Não se aflija por coisas passadas, nem antecipe preocupações sobre o futuro. Aquele que não tem força interior não pode governar a si mesmo. O homem que comete um erro e não o corrige, comete outro erro maior. O que você não deseja para si, não faça a outros. Quando se comete um erro e não se corrige, isso é o verdadeiro erro. Quando vemos homens dignos, devemos pensar em igualá-los. Quando vemos homens indignos, devemos examinar a nós mesmos. Para ver o que é certo e não fazê-lo é falta de coragem. Aprender sem pensar é inútil. Pensar sem aprender é perigoso. O homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. O verdadeiro conhecimento vem de aprender, e não de memorizar. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. O oportunista ataca o inimigo desprotegido e vence pela fraqueza. Concentre-se nos pontos fracos, mas aproveite as oportunidades. Supere o inimigo sem lutar. Os guerreiros bem-sucedidos vencem antes de ir para a batalha, enquanto os fracassados vão para a batalha e só então procuram a vitória. Quem conhece o inimigo e a si mesmo vencerá sem batalha, sem perigo. O engenho consiste em vencer o inimigo sem lutar. A melhor vitória é vencer sem derramar sangue. Invencibilidade está na defesa. A vulnerabilidade está no ataque. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. O verdadeiro guerreiro é aquele que vence sem lutar. Rápido é o prêmio do líder que se baseia em cálculos. Os grandes líderes são hábeis em criar oportunidades. O mais alto nível de excelência é conquistar o inimigo sem lutar. O mais alto conhecimento é conhecer a estratégia do inimigo. Quem não é sábio para prever as mudanças não é sábio para manter o que conquistou. O sábio guerreiro evita a batalha e ataca somente quando tem a certeza da vitória. Aquele que se sobressai na batalha é aquele que consegue dobrar os outros sem luta. Não há instâncias de um país beneficiando-se de longas guerras. Concentre-se nos objetivos e ajuste os planos conforme necessário. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. A simplicidade é a chave para a verdadeira grandeza. A árvore mais alta nasce do chão mais profundo. O homem mais grandioso forma-se a partir de um estado de humildade. Aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Domine os outros é força. Dominar a si mesmo é verdadeira força. Quando eu deixo de ser o que sou, eu me torno o que eu poderia ser. A bondade em palavras cria confiança. A bondade em pensamento cria profundidade. A bondade em dádiva cria amor. O amor é de todas as paixões a mais forte, porque ataca simultaneamente a cabeça, o coração e os sentidos. Uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. A água é fluida, macia e cede facilmente, mas a água também é poderosa e prevalece sobre tudo. A verdadeira virtude é seguir o caminho, o grande caminho, simples e direto. A felicidade é a ausência de esforço. O mestre realiza mais falando menos. A gentileza em palavras cria confiança. A gentileza em pensar cria profundidade. A gentileza em dar cria amor. Aqueles que têm conhecimento não predizem. Aqueles que predizem não têm conhecimento. Quando você perceber que não tem controle, você pode conseguir o que quiser. Aquele que sabe falar não conhece. Aquele que conhece não sabe falar. O sábio não exige nada, portanto nunca está decepcionado. O bom guerreiro não é impetuoso. O bom lutador não é rancoroso. Seja como a água que é fluida e flexível, nada pode mudar a sua forma. O homem de virtude moral é como o vento. As virtudes oculares são como as aves. Aquele que exerce grande influência sobre os outros deve ser respeitado. Quem não mostra sinais de raiva quando está furioso está em um nível superior de grandeza. Quem não é invejoso, mas ajuda os outros a crescer, será próspero e respeitado.
Aquele que estuda com o objetivo de se destacar em suas ações é o verdadeiro estudante. Aquele que pratica a virtude da tolerância não é forte apenas por dentro, mas também por fora. Aquele que se dedica à prática do bem é um verdadeiro homem de valor. Aquele que compreende a verdadeira natureza do amor fraternal é capaz de influenciar e mudar os outros. Aquele que encontra alegria em ajudar os outros encontra a verdadeira satisfação na vida. Aquele que permanece firme em sua missão, apesar dos obstáculos, atinge a grandeza. Aquele que é generoso em compartilhar seu conhecimento com os outros, colherá os frutos da sabedoria. Aquele que valoriza a justiça acima de tudo, encontrará o verdadeiro caminho para a harmonia. Aquele que é humilde em seu sucesso, sempre terá o apoio dos outros. Aquele que busca a verdade deve ser paciente e perseverante em sua busca. Aquele que mostra respeito por si mesmo e pelos outros, sempre será considerado um verdadeiro líder. Aquele que se empenha em melhorar a si mesmo, está no caminho certo para o crescimento e a realização pessoal. Aquele que trata os outros com bondade e compaixão, será recompensado com lealdade e amizade duradoura. Aquele que respeita os mais velhos e os sábios, encontra o verdadeiro significado da sabedoria e do respeito. Aquele que busca a verdadeira justiça, deve ser imparcial e objetivo em seus julgamentos e ações. A grande virtude é a não virtude, portanto, ela tem virtude. A pequena virtude não tem nada além de virtude, portanto, ela não tem virtude. Quando a água estagna, torna-se fétida. Da mesma forma, para o homem ocioso, o conhecimento torna-se inútil. Aquele que não tem intenção de se esforçar não consegue alcançar nada. O homem feliz é aquele que está contente com o que tem. Siga o curso natural das coisas e não se oponha ao caminho do universo. O verdadeiro homem age sem esforço e ensina sem palavras. Aquele que compreende a sabedoria dos outros é sábio. Aquele que compreende a si mesmo é iluminado. Se você não pode encontrar a felicidade ao longo do caminho, como pode esperar encontrá-la no destino? O homem que se adapta ao seu ambiente é bem-sucedido e vive em harmonia com a natureza. A felicidade é o resultado de uma mente em paz consigo mesma. A mente livre de preocupações é a maior bênção. Aquele que se preocupa com as opiniões dos outros está sempre preocupado. A vida é um processo de constante transformação. Devemos abraçar a mudança para encontrar a verdadeira felicidade. Aquele que compreende a essência do vazio encontra a plenitude em todas as coisas. O homem sábio busca a verdade interior e não se deixa perturbar pelo mundo exterior. A verdadeira liberdade é desapego de todas as coisas. Aquele que está em harmonia com o universo encontra a paz interior. A natureza segue o seu próprio curso. O homem sábio não tenta controlar o incontrolável. A verdadeira compreensão vem do silêncio da mente. Aquele que abraça o vazio encontra a plenitude em todas as coisas.